Olá, Michelle, obrigada por teres aceito estar aqui. Sei que não costumas fazer assim muitas lives, eu acho que aqui no Instagram, mas Sim, vamos fazer mais, né? sim, essa eu acho que é a segunda live no Instagram, então foi bom que eu já aprendi, né, como chegar e participar. No Boa. telefone, né? Então é diferente também, que a gente fica tão pequenininha, então eu fico aqui lendo os comentários, de vez em quando eu faço assim com o meu olho, é porque eu estou tentando ler os comentários. Michelle, para quem não te conhece, provavelmente muita gente não te conhece aqui do meu Instagram. Quem é Michelle? Queres fazer uma pequena apresentação? Sim, meu nome é Michele Mafra, né? Também conhecida como Mama em Cripto em português e Mami Cripto em inglês. Tenho um blog, né, que eu venho contando a minha jornada sobre minha jornada no mundo de criptomoedas. Hoje em dia eu trabalho para alguns projetos, estou mais aprofundando um pouco mais nos, né, trabalho com a Litecoin, trabalho com a Dash, tenho um programa no Cripto Mulheres na Dash Dinheiro Digital, estou também dando um apoio para a plataforma da Odyssey, então estou um pouco espalhada, assim, também mexo um pouquinho com NFT, então eu Sim. meio que brinco em todas as áreas de criptomoedas e tecnologia blockchain, e mais assim, num formato de imersão mesmo, de descobrir sobre a tecnologia, um pouco desligada do preço, apesar de Sim. gostar, né, de que tá tudo, o mercado tá ótimo esses dias, mas é mais focado na tecnologia mesmo. Para quem não sabe, tu vives nos Estados Unidos. Portanto, és brasileira, mas vives nos Estados Unidos, não é? Isso Sim, também muda um pouco a visão das criptomoedas e de tudo o que está a desenvolver. Se calhar hoje vamos falar também, quero abordar um pouco também como é que é viver nos Estados Unidos e como é que é ver esta adoção. Já chegaremos lá. Mas queria te perguntar, como é que tu chegaste ao Bitcoin? Como é que foi a tua entrada? Quando é que foi a entrada? E sim. isso. Bom, eu comecei no Bitcoin no meados de 2017, né? Foi mais ou menos quando o bull market começou em 2017 e foi aquela época que muita gente, né, parecido com agora, a gente escutou isso falar sobre Bitcoin. Fiz a minha primeira comprinha, né, no Coinbase, na época que nos Estados Unidos ainda não existia muita variedade de exchanges. E aí eu fiz aquela minha primeira compra. Na época o Coinbase só tinha três moedas, né? Que era a Bitcoin, o Ethereum e a Litecoin. Aí eu falei, vou dividir, né? Vou comprar 50% em Bitcoin, 25% em Ethereum e 25% em Litecoin. E aí eu era mais como uma investidora, mais como curiosidade, assim, bem pouquinho que eu comprei só para entender o que que era aquilo, né? E aí eu vi o mercado subir, eu fiquei toda animada, falei, gente, que negócio. Aí eu achei que o mundo ia mudar, e que todo mundo ia É entrar em como Bitcoin. Aí depois tudo caiu, fez boom. Mas no processo eu fiquei tão interessada pela tecnologia que eu falei, não é possível que isso vai desaparecer. Isso é muito, tem muita utilidade, é muito interessante. É mais ou menos um táxi, é o Uber do taxista, mas sabe, é muito melhor do que os bancos, do que o serviço que os bancos proporcionam para a gente. Então, eu comecei a me interessar sobre o processo e começar a entender. E aí, aquele negócio, né? Uma vez que você começa, não tem como parar. sempre, é verdade. Todos nós estamos aqui nessa jornada que não acaba nunca. E porquê começaste a produzir conteúdo sobre as criptomoedas? Como é que esse pequeno investimento se tornou uma profissão, por assim dizer? Sim, bom, foi na minha primeira viagem, eu fui ao Brasil, e quando eu cheguei no Brasil, depois que eu tinha descobri sobre Bitcoin, eu percebi que as pessoas não sabiam, não entendiam, não sabia nada sobre, nenhum amigo meu tinha ouvido falar. Aí eu falei, melhor eu criar um canal educativo
e começar a divulgar um pouco o trabalho, né, da Litecoin, da Bitcoin. E o que eu fiz? Eu comecei a traduzir o conteúdo e criei um canalzinho no YouTube. E não tinha muitas mulheres na época. Na época eu fui no Bitcoin Talk, um Sim. portal, né, onde os primeiros Bitcoiners começaram e tudo. E eu era uma das poucas mulheres ali no grupo. E aí eu peguei, comecei a trabalhar com livecoins.com.br, escrevendo alguns artigos, né, como fazendo coluna mesmo. Eu não sou jornalista, mas eu decidi que né, eles acharam que meus artigos estavam a par. E aí eu comecei a escrever e criei o blog. Só que eu moro nos Estados Unidos e eu percebi que a demanda para o conteúdo em inglês era maior, né? Então eu comecei a atender feiras aqui nos Estados Unidos. Eu ia para a Bitcoin Conference, para o Litecoin Summit e conhecia várias pessoas e eles gostavam muito das coisas que eu estava falando, mas eles falavam, mas a gente não entende o seu blog, por favor, escreve em inglês para a gente começar a te seguir, entender o que você está falando, a sua jornada. E aí eu comecei a fazer os dois em paralelo. E é claro que a demanda do inglês é maior, então o conteúdo em inglês foi crescendo. O em português, ele tem bastante conteúdo, mas às vezes, por exemplo, eu escrevo um artigo em inglês e eu vejo que demora um pouco para o interesse chegar em português. Tem alguns temas que eu estou discutindo aqui no momento, por exemplo, que eu vou falar para o Matheus, estou escrevendo uma matéria sobre isso. Ele vai falar, aqui isso ainda não chegou. Então, ele fala, o pessoal está interessado em saber em Ethereum L2 agora. O pessoal não está querendo saber sobre fungibilidade. Então, é interessante entender que, às vezes, não é porque o meu conteúdo não era bom. Antes eu falava, ai meu Deus, será que eu sou feia? As pessoas não gostam de mim. Gente, chegou gente bonitinha aí, estão querendo as bonitinhas. Mas aí eu fui perceber que meu conteúdo era um pouco selecionado e para a pessoa entender, ela tem que ter um know-how e ela tem que ter um interesse que vai um pouco além do básico. Então, eu decidi focar nisso, porque eu não vou, tipo assim, nos meus primeiros anos eu falava o que era Bitcoin e como comprar, mas agora eu falar dessas coisas é um pouco tipo assim, gente, vamos lá, vamos falar do que tá, entendeu? Eu quero conversar de coisas mais atuais, de coisas mais relevantes para até. Então, de vez em quando eu brinco com as pessoas, eu falo, não tem problema que eu não tenho muitos seguidores, mas os meus seguidores são bacanas demais. O André Antoponopoulos me segue, sabe, todo o time da Litecoin me segue, então eu falo, o importante não é quantidade, é qualidade. E aí eu brinco que eu sou influenciadores dos influenciadores, porque só eles que me entendem. As pessoas em si não querem escutar sobre mim. Mas tudo bem, eu não tô. O meu objetivo não é, por exemplo, crescer e ter muitos seguidores, porque às vezes eu acho que até o que eu mais quero mesmo é passar essa minha experiência para as pessoas, e quem souber tirar proveito de alguma informação aqui e ali, já vale, já tá valendo, entendeu? E eu gosto. Falaste agora em fungibilidade, portanto, NFTs. Sei que Sim. tu já mintas NFTs. Como é que foi essa entrada e como é que vês este boom de NFTs que está a acontecer neste momento? Nossa, para mim é uma loucura, para te falar a verdade, ver esse boom que está acontecendo. O fato da coisa já ter saído no Fantástico, sabe, no jornal do Fantástico, com uma peça que vendeu não sei quantos milhões, para mim foi 79. surreal. Para mim aquilo foi surreal, porque nem um ano e meio atrás, 2 anos atrás, a gente estava testando essa tecnologia no ônibus da Bitcoin. Tava eu, o Ken, o Stash, o pessoal da Edge Wallet, o pessoal da Trust Wallet, Mona, várias pessoas que estavam nesse ônibus. A gente estava brincando com essa tecnologia antes do OpenSea existir, do Rarible, antes dessas plataformas que ainda estão num nível bem básico, né, serem desenvolvidas.
elas já estavam sendo desenvolvidas, mas ela ainda não estava ao vivo, então a gente já estava trocando NFT uns com os outros dentro do ônibus antes disso acontecer. Mas daí eu acho que nenhum de nós imaginava que a coisa ia explodir do jeito que explodiu. Nós fomos, se É, formos ver a quantidade de dólares transacionados em NFTs, vemos que é assim quase uma linha reta até setembro, agosto, setembro de 2020, e em é, setembro de 2020 aí sim começou a explodir. é. Dezembro, janeiro deste ano, então começou mesmo a explodir e vê-se aí milhões e milhões e milhões de dólares a serem É comercializados. porque ramificou tão rapidamente e a gente começou com imagem, sabe? Os primeiros NFTs. Gente, eu lembro de um artista, no nosso ônibus tinha um artista maluco e ele pediu para todas as pessoas do ônibus colaborarem numa peça artística. E ele falou com a gente: cada um de vocês é um quadrado e você tem que escolher a cor do quadrado. E, então, todos nós, né, que estamos naquele ônibus, que somos pessoas que, querendo ou não, estamos contribuindo para o mundo de Bitcoin. Tinham pessoas realmente muito relevantes lá dentro daquele ônibus que com que o valor dessa peça realmente pode valer. E nesse caso, a gente pegou, cada um pegou um quadrado, a gente preencheu o quadrado com a cor que a gente queria. E essa peça de arte, ela é um exemplo da blockchain. Ele está criando uma cadeia numérica e pediu para a gente assinar atrás. E ele falou: olha, essa tecnologia está vindo aí, esse é um dos primeiros NFTs. E nananã. E a gente, tá bom, porque tanta coisa acontecendo, o Snowden tá conversando, e o Max Kaiser tá lá, blá, 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 dando uma entrevista, sei lá, atrás. É tanta coisa acontecendo que você fala: tá bom. Mas ele deu pra gente uma cópia para cada para cada pessoa que tá nessa peça de arte, ele deu uma cópia na blockchain. Então, essa foi a minha primeira transação de um NFT, um colecionável, e foi na Engine Blockchain. O pessoal da Engine estava nessa feira desenvolvendo esse programa, foi um dos primeiros a ser feito. Aí o Ken Bozek, ele acabou de sair numa feira e esse business card dele foi premiado porque foi um dos primeiros business cards. Ele tinha feito tipo um cartão de visita só para É, passar para as pessoas lá na feira, entendeu? E naquela época o Ethereum estava tão barato que ninguém estava querendo Ethereum. O Ethereum devia estar US$ 180, uma coisa assim. Então a gente estava mandando NFT um para o outro, não estava custando nada, sabe? E, de repente, a indústria explode, sabe? Explode de uma maneira que o Ken, por exemplo, ele anuncia no Twitter dele que tem dia que ele faz, tipo assim, US$ 30 mil só de venda de NFT, porque as pessoas estão querendo os é, NFTs dele, porque ele foi um dos pioneiros na indústria, sabe? Ele nem artista mas ele é pioneiro. As pessoas querem porque ele é um colecionador, um dos primeiros colecionadores de NFT da história. sim, Então aí a gente fica pensando: gente, será que isso vai ser marcado na história? Será que a gente está fazendo com parte certeza, dessa história? Né? com Aí certeza. você começa a pensar: que loucura, né? É bem louco imaginar. Por isso que eu penso que a gente está numa renascença. De repente, daqui uns 200, 300 anos, vai estar os menininhos aprendendo, falando: olha, na época, aí Com apareceram os certeza. NFTs. Para quem não sabe o que são NFTs, e é possível que algumas pessoas não saibam, eu tenho um vídeo no YouTube e no Odyssey que fala sobre NFTs, mas basicamente NFTs é um token que não pode ser trocado por outro, porque tem valores diferentes, não é? Sim. Enquanto que dinheiro nós podemos trocar uma nota uma cédula pela outra, não é? Uma nota. Numa arte é impossível trocar um Da Vinci por um Salvador Dalí. Portanto, e o NFT é arte digital desta forma. Claro que existem NFTs de tudo, Sim. mas especificamente em arte é basicamente arte digital que não pode ser trocada uma pela outra porque tem valores diferentes. Na verdade, elas podem até ser a mesma arte. Vamos supor, como se você compra um carro da concessionária, por exemplo, um Volkswagen
Sim, preto, Gol, estou mas dando são um exemplo. diferentes. O outro pode ser igualzinho, com as mesmas peças, com as mesmas, mas cada um tem um número específico e esse Chassi, número é exato. daquele carro, né? Então é isso, é você poder categorizar a sua peça, independente se ela é um item colecionável, uma arte, uma música, ela é uma, ela é uma maneira do dono dessa peça, da autoria e marcar a validade dessa peça na blockchain. Daí, se existe o interesse de uma pessoa comprar ou não, se você vai dar de presente ou não, depende muito do valor, né, daquela peça. Mas é uma tecnologia gigantesca, porque imagina, por exemplo, para um criador de arte, antigamente, por exemplo, como é que ele. Vamos supor que eu criei um logo para uma pessoa que está usando no Japão e esse logo eu vou receber uma comissão toda vez que ele seja utilizado. Agora, dessa maneira, a gente pode criar um smart contract e toda vez que, por exemplo, um gráfico que eu crio for usado na Alemanha, por exemplo, a pessoa pode me remunerar e dar crédito. A gente tem muito problema com autenticação de arte digital e tudo isso. Então, isso resolve um problema de autenticação de arte digital, porque antes, uma vez que uma imagem saiu do meu computador, não tinha como JPEG, validar, né? Não tinha como validar se ela era realmente a original. E agora tem, desde que o artista e o dono da peça tem o seu livro, né? O livro está é público agora, o livro é de todo mundo. Então é isso que é importante as pessoas entenderem, porque não importa, né, o valor da peça em si. Tudo bem, eu também acho especulação, achar que uma peça de arte vale 69 mil, uma coisa que você cria em 5 minutos, mas não é esse o hit da coisa. O hit da sim, coisa é a tecnologia por trás. tecnologia. É, então, o importante não é ir sair colecionando qualquer coisa, porque você pode perder dinheiro, que você pode comprar uma coisa que você não está verificando muito bem. Você tem que aprender como essa tecnologia funciona, para você, como artista, ou como designer gráfico, ou como músico, tentar utilizar dessa tecnologia para você poder vender a sua arte diretamente para outros usuários, de uma forma que honrável, né? Que as pessoas vão estar sempre registradas as suas peças e o valor delas para o resto da história. O que Exato. ajuda, por exemplo, o problema de galerias. Eu já trabalhei numa galeria e é super problemático você fazer um appraisal de valor de uma arte, porque a gente não sabe quanto que o comprador passado comprou e o previous e o previous. Então, isso ajuda no processo de valorização da arte do artista também, porque ela tem como validar que essa arte, por exemplo, eu vendi essa peça, agora se eu vender essa foi vendida por 100, eu não posso vender essa por 80, né? Então, você tem como, e a pessoa tem acesso a esse histórico, e antes você estava ali muito a par de uma máfia artística, quase. Não estou falando que todo mundo é máfia, mas existem. Do mesmo jeito que Existe. existia a máfia do taxista e a máfia, né? A gente está sempre pagando um pouco a mais por um extra o quê? A gente pagava uma licença de táxi, essa licença por quê? Entendeu? É um veículo, né? Eu tenho meu veículo, eu não posso pôr um mano atrás de mim carregar ele, por quê? Né? Então, isso tudo foram proteções, né? Que eles foram achando maneiras de proteger a gente, coisa assim, mas que no fundo, acaba custando mais. E eu acho que a gente, como população, a gente está um pouco cansado dessas coisas e nós estamos buscando, igual o YouTube, maravilhoso, todo mundo ama, mas cadê meu lucro, YouTube? Cadê É o verdade. lucro? Tem que ficar aqui esperando quatro Mais mil uma horas, vez, não vai é, rolar. 4.000 horas, você mais tem uma como. vez, É, o, a tecnologia, não é? A blockchain e as criptomoedas e tudo o que é associado vai trazer a liberdade, não é? Se verdade. se as criptomoedas vai trazer a liberdade em termos de dinheiro e as finanças descentralizadas, etc. Os O que NFTs eu. vêm trazer a liberdade também para o artista, para não estar, por exemplo, dependente de galeria, por poder fazer o seu próprio nome diretamente com o público.
veio trazer uma grande liberdade também, não é? Uma liberdade de criação, Nós criativa. estamos vivendo num mundo globalizado, né? Infelizmente, eu tenho, por exemplo, eu tô fazendo uma aula de salsa maravilhosa, de dança, com uma grande amiga minha no Brasil, e eu tenho que enviar um pagamento internacional para ela, e toda vez que eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que pagar uma aula de salsa que custa R$ 120 por mês, para eu enviar essa quantia dos Estados Unidos para lá, custa mais do que a salsa class. Então, um wire transfer no banco, por exemplo, custa US$ 45, mais as taxas que ele te pega ali, aqui nas conversões. Então, infelizmente, e a gente sabendo que existe essa outra alternativa, por exemplo, como a Litecoin, que eu posso enviar esse mesmo valor por 1 centavo, é, por que existe essa burocracia que previne a gente de usar essa tecnologia, né, internacionalmente? Porque o mundo está globalizando, a gente precisa de facilitar esses processos para nós mesmos. Eu gostaria de contratar pessoas em outros lugares do mundo, por exemplo, para fazer um serviço mais barato para mim. Por que não, né? Se elas... Então, tem todo essa... A gente está começando a questionar várias outras... sabe, tudo bem, é demanda. No caso do YouTube, por exemplo, não precisava 4.000 horas e não precisava 1.000 seguidores antigamente, mas tem muita gente no site e hoje em dia eles conseguem colocar essas restrições nos usuários, mas eu acho que nós, como os usuários, a gente tem que começar a procurar alternativas que favorecem mais a gente. Sem dúvida. Né? Falaste sobre a Litecoin. Sei que tens uma ligação com a Fundação Litecoin. Gostava de perguntar porquê Litecoin, porquê essa tua ligação com a Litecoin e quais são aí as perspectivas da Litecoin? Sim. Nossa, bom, por que Litecoin? Essa é uma pergunta maravilhosa, sabe? Porque Litecoin é uma das mais antigas. E eu acredito que nesse mercado financeiro a segurança e trust, como é que fala trust em português? Confiabilidade. Confiança. Confiabilidade, confiança é muito necessário. Por quê? Porque a gente sabe que investir de qualquer maneira ou brincar no mundo de criptomoedas já é arriscado. Comparando com outros ativos, como o ouro, ou uma poupança, ou o estoque, né? Esses ativos que existem, o seguro, né? Que o governo assegura para a gente. A gente sabe que eles são mais garantidos e a gente pode, né, querendo ou não, ligar para o banco se existiu com problema ou coisa parecida. E com criptomoedas existe, né, a questão da responsabilidade. A gente está ali, a gente está sozinho, é um pouco assim, uma revolução independente no processo. A gente também faz erros e a gente também, às vezes, encara, né, a gente, de repente, arrisca um pouco mais que a gente gostaria. No meu caso, eu comecei a estudar muito, porque é claro que em 2017 eu fiquei super curiosa, investi um monte de coisa que não valia a pena e perdi dinheiro com isso, né? E aí eu comecei a estudar e perceber que a gente não importa muito o marketing que está acontecendo por trás da moeda, o que a gente tem que pensar é na tecnologia, na segurança e quanto que a network em si tem de força, né? Quanto que ela está espalhada pelo mundo e por quanto tempo ela está operacional e quantas transações elas têm por minuto, por segundo, por dia. E no caso, a Litecoin, querendo ou não, ela é forte pra caramba. Se você compara ela até com a Bitcoin já teve downtime, a Bitcoin já teve vários forks, já teve politicagem problemática, né? O BCH, o tananã. A Litecoin não, ela é uma ferinha que tá ali trabalhando há 10 anos, crescendo, caladinha, com preço fairly stable, que para mim eu acho melhor do que essa coisa de volatilidade. Você tem que entender que os traders, as pessoas, elas só olham aquilo que tem volatilidade, porque para eles favorecem. Eles querem o up and down porque eles querem ganhar e perder. Eu não, eu sou uma pessoa que eu quero utilizar e eu quero uma plataforma estável, eu quero uma network de segurança que não vai ser hackeada. Então, o meu pensamento é completamente outro. Então, não é a moeda popular do momento?
Não, porque as pessoas estão visando a farm, o sushi, várias coisas que estão relacionadas com o Ethereum, que eu acho super legal. Não tiro de crédito do Ethereum com o smart contract. É realmente fantástico. Mas eu, honestamente, como uma pessoa mais preparada, que já passou por uns bons bocados nesse mercado, essa L2 me assusta, gente. Como que vai ser? Existe muita informação? Vai ser um hard fork? Vai ser um soft fork? Eu acho que as coisas ali estão um pouco mais desestabilizadas do que nas outras duas networks que são Bitcoin e Litecoin. E outra, eu vejo que toda essa DeFi frenzy, ela é uma DeFi acelerada. Tá todo mundo fazendo a DeFi agora no Ethereum, L1, beleza, quer pagar high gas fee, vai pagar, mas tudo isso ainda vai ser desenvolvido na Bitcoin, já está desenvolvido pela Risk Labs, se você for olhar Sovereign, vai vir na Litecoin também, tem tanta coisa ainda por vir. Por que essa ansiedade, entendeu? É assim que eu sinto. Então, claro que eu estou em DeFi há muito tempo, por exemplo, só que eu não estou aonde está todo mundo, entendeu? Eu estou, por exemplo, outro dia, eu uso o Shapeshift, do Eric Voorhees, que é uma plataforma de trade, que ela é uma das primeiras plataformas de trade que você pode fazer trade direto da sua hardware wallet. Então, venho usando ela há um tempão. Então, com isso, eu estou usando DeFi há muito tempo, porque ela é swap DeFi. Acabou de rolar um airdrop, né, de Fox, porque a Fox Tokens, eles deram Fox Tokens para todo mundo que usou a plataforma, igual a Uniswap, igual a todas essas. Só que foi caladinho, não rolou esse buff, esse boom, esse tchuf, porque ela é uma plataforma que não está visando criar esses anúncios e esses lucros instantâneos. Então, o que eu falo é, se você navegar pela sua intuição e for buscar utilidade, você vai acabar encontrando produtos bons e vai acabar se situando legal em algum lugar. Não tem como querer tudo. Não fica aguçado com aquela vela verdinha que já passou, entendeu? Eu nem ligo, entendeu? Eu compro Dodge a 20 satoshis no máximo e deixo lá em cima marcado com stop, e uma hora ele vende. Eu não tô pensando no trade, entendeu? Então, agora, por exemplo, todo mundo, você vai comprar? Claro que eu não vou comprar a Dodge. Não importa se o Elon Musk mandar para a Lua mais 3 vezes. Eu não compro Dodge acima de tantos satoshis, entendeu? Tipo assim, na minha cabeça eu já tenho certas regras que eu respeito e vai por ali. Mas em relação a Litecoin, o que ela está lançando agora é um produto tão louco que eu acho que ninguém vai ser como se fosse um NFT, vai ser como se fosse um DeFi, só que vai meio que blow people mind, porque ninguém está prestando atenção. Tá anunciado, tá no site, tá lá, nós lançamos, mas ninguém está prestando atenção. E o que é? Chama fungibilidade. Fungibilidade é a mesma coisa que a gente está estudando no NFT. Por isso que eu acho que o NFT vai até ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo com a Litecoin agora. A Litecoin agora, a Litecoin, ela foi responsável por criar o SegWit, que é um upgrade que foi feito na Bitcoin logo depois. E ela, depois disso, ela foi responsável também por ajudar a desenvolver a Lightning Network. Tá? Isso são duas tecnologias que foram implementadas primeiramente na Litecoin, tá? Como um teste. E depois eles falaram, esse negócio é tão bom que nós vamos implementar na Bitcoin também. Puf, implementaram na Bitcoin. Então, você vê... O que acontece normalmente é primeiro nas altcoins e depois implementa no Bitcoin, não é? No Bitcoin. Primeiro é o teste nas altcoins e depois... Na Litecoin ainda mais, porque a Litecoin ela é um clone exato da Bitcoin. Então, tudo que funciona, código-wise, tudo que está sendo construído para a Litecoin, eventualmente funciona como código na Bitcoin também. E agora, o que eles estão desenvolvendo? Isso desde o Litecoin Summit, já tem um tempão que isso está acontecendo. David Burkett está desenvolvendo o Mimblewimble. Mimblewimble, todo mundo fala, nossa, começa a quebrar a cabeça. O que é Mimblewimble? Mimblewimble é
fungibilidade. O que que é fungibilidade? Fungibilidade é a Monero, o Zcash. É você poder enviar Privacidade. com total privacidade. Quando eu envio a Bitcoin para você, você não consegue ver o meu endereço e com isso você não tem acesso a todas as minhas transações e você não tem acesso ao quanto tem na Só. minha carteira, né? Porque se eu faço uma transação com você, dali você pode pegar o fio da meada e meio que saber até a cor da minha calcinha, né? Quase. Mas, porque não é? Você vai seguindo É ali aquela verdade. cadeia e vai. Mas se você não tem essa capacidade, né? Se ali é transparente, você só sabe que ela enviou esse valor para essa pessoa, né? Aí o governo já não gosta muito de você, porque o governo quer ver a cor da sua calcinha. Então, o que que a Litecoin fez? Ela desenvolveu uma camada Layer 2, na qual você tá fazendo a transição, você pode fazer a transação em privacidade ou não. E se você escolher de fazer ela em privacidade e o governo ainda quiser acessar a data original, ele ainda pode. Entendeu? Então é bem interessante porque ela está unindo a tecnologia do Monero com a tecnologia do Bitcoin de uma forma agradável para os reguladores, entendeu? E de repente, e isso pode ajudar a nós, eu e você, sermos fungíveis, que é basicamente não revelar o valor que está dentro da nossa carteira quando a gente faz uma transação. Se isso ocorrer super bem, eu acredito que no futuro, mas isso é minha especulação, claro, porque eu acredito que isso poderia até ser visado de ser implementado no Bitcoin, possivelmente no futuro. Mas isso é algo que as pessoas não estão conversando no Brasil. Eu vejo que não existe. Inclusive, eu ia escrever uma matéria explicando isso, né? Porque E sabe eu quando é que isso será implementado? Quando é que isso passará a já ser? foi desenvolvido e agora está Sim, na sim, fase de teste, né? Então eu imagino que quando for implementado mesmo, que a gente vai poder usar, vai ser a hora que eu vou poder conversar sobre isso. E as pessoas vão, pelo menos, eu vou falar, ó, testa com essa sim. rede. Igual a Lightning Network, demora um pouquinho, né? Até ser implementado e as pessoas usarem. Só agora mesmo que eu estou usando a Lightning Network, assim, eficientemente. Eu tenho uma Blue Wallet, mando e envio. Agora eu tô, uau, agora eu sou Lightning. Então demora um pouquinho. Mas, Eu, eu fala aí. gosto, eu gosto da Litecoin. Tenho Litecoin desde 2017, portanto, é a minha terceira posição na carteira. Portanto, é uma moeda que eu gosto. Eu sabia dessa atualização, só não sabia se já estava mesmo para começar ou se Tá. seria mais para o final. Será que vai sair este ano, não é? Provavelmente. Vai, eu acho que esse ano sim, porque a gente já anunciou que foi o código em si já está completo, está no processo de revisar e não é tão a vantagem da Litecoin é que o código é simples. Quando você compara com o código da Ethereum, né? Você vai no Ethereum, eles acontecem aí, tá tudo prontinho, aí quando vai revisar não dá, não deu, falhou isso, falhou aquilo. Por quê? Parcialmente porque já foram tantas coisas desenvolvidas em cima do Ethereum. Imagina, para eles fazerem uma modificação, eles gostariam que tudo ficasse compatível. E vai ser quase impossível, vai ter muita gente perdendo funcionalidade nesse processo. Então, tem várias coisas que eu acho que a gente não tem muita. A gente tem que voltar sempre para os básicos. O básico, né? O básico a gente tem agora poucas proof of works, né? Que são a Bitcoin, a gente Sim, tem a Litecoin, a gente tinha o Ethereum, mas que está mudando, né? A gente não sim. sabe se ainda vai ser proof of work. Tá todo mundo encantado com proof of Não vai stake. ser, não é? Mas será que né, o Proof of Stake é ótimo para aumentar o número de transações e fazer ser mais eficiente, mas não é excelente para o nível de segurança nem de governança, né? Então tem mil coisas que a gente tem que ficar sempre atentos, né? Como telespectadoras, porque a gente é telespectadora e querendo ou não a gente está sempre orientando as pessoas. Então
Minha meta é nunca estar muito fechada, tá sempre com aquele espectro aberto para conseguir enxergar todos esses parâmetros e, e não entrar numa moeda aí que vai ser hackeado ou que é muito fraca. Eu fujo de muita coisa, mas Sim, eu também. muitas vezes as pessoas que chegam às criptomoedas, elas ficam fascinadas por uma moeda que sobe 100, 200% assim num dia, ou 50% num dia, não é? E, portanto, acabam por entrar em moedas que, na verdade, não têm confiança, estão no mercado há pouquíssimos meses ou há um ano e que não têm às vezes um projeto sério por trás. Então, Sim. a minha recomendação para quem chega é veja ali o top 10, estuda os projetos e veja o que é que oferece cada um e quais são a confiança, a Dá uma história, o olhada. projeto. Dá uma olhadinha em volume, em número de transações na network, sabe? Foge um pouco dos dados relacionados a preço e vai olhar quantas pessoas estão transicionando nessa. Porque às vezes os dados são inflados, às vezes não é realista o valor com a E é o pump and expectativa. dump, né? É o pump and dump, é só hoje e cai muito amanhã. Exato. Não é assim que se gera património. Portanto, o património é uma constante construção, não é? É uma construção por exemplo, a gente acabou de, a Litecoin acabou de lançar um report agora, do Q1 Report. Então, você vê que é bem consistente. O valor da Litecoin aumentou, né? Vamos pôr 60%, 70%, mas com ele, o valor, o número de transações também aumentou. Essa correlação dos dados é muito importante, porque às vezes a gente olha um dado isolado e fala, nossa, essa moeda é quentíssima, e quando você vai ver, é exatamente o que você falou, pode ser um pump and dump e você já está entrando atrasado, e não tem um futuro ali promissor por trás da moeda. Agora, não estou dizendo que é só as primeiras que são boas, não, pelo contrário, eu tive muita sorte de entrar e de fazer parte, né? Eu fiz alguns airdrops na minha época, mas que eu estava aprendendo, então eu tava tentando digerir o máximo que eu podia. Então, eu fiz airdrops, eu fiz de tudo, sabe? Eu fiz um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. Assim, que não era, que basicamente eu perdi tempo e que não me deu retorno nenhum. Mas tive algumas Isso, coisas que foi sorte, sabe? E hoje em dia eu vejo que existem alguns produtos que estão vindo aí, que estão basicamente repondo produtos que a gente já tem, que a gente acredita que gosta, que a gente está quase dependente deles, né? Posso dar alguns exemplos? Você acha que pode? claro. Vou dar um exemplo de um Deixando, produto. deixando só que as pessoas que estão a chegar devem investigar, não é? E não seguir cegamente estes Não projetos. siga gente assim, sabe, cai no buraco. Não, vai, faça a sua própria pesquisa. Mas, por exemplo, em 2018, 2019, quando a Brave lançou o browser, Sim, né, o Brave Browser, tenho esse foi aqui. uma das trocas que eu fiz. Por exemplo, eu toquei o meu navegador por um navegador, uma opção Tenho aqui. descentralizada. Tá vendo? Você está usando também. E não foi muito o retorno, mas o retorninho em Brave Tokens, em BET Tokens, não é ruim. A Google em si nunca me pagou nada, pelo contrário. Os nossos dados, não é? Ainda vende os nossos dados e, por exemplo, quando eu acesso uma página como Yahoo ou qualquer outra página que tem comerciais, o fato de eu não estar tendo que digerir aquele excesso de informação também já é um agradecimento. E agora, quando eu quero, eu clico no Ad, vejo o Ad, que querendo ou não, é bem mais relacionado com o que eu gosto, né? Tem muita coisa sobre criptomoedas e tal. E hoje eu recebi uma. Agora eu estou vendo
essa semana a BET Token deu uma aumentada de preço e não é especulação, porque esse é um produto. Nós sabemos que tem quantas pessoas estão usando. Você vai no website da Brave, você consegue ver os gráficos, os reports do aumento exponencial de usuários. Então, aquilo você consegue ver que é um projeto realista com uma equipe em funcionamento. E não estou falando que ele vai ser sucesso, que vai ter alta amanhã, não, gente. Mas o que eu tô falando é você buscar né, produtos que são bons e que podem resolver um problema no seu dia a dia e E de não repente. altera nada, não é? Não altera nada usar um Chrome ou usar um Brave. Para nós não altera nada. E quando usamos o Brave, ganhamos ali umas criptos, mesmo que seja pouquinho, sempre é alguma coisa. É. Olha, de pouquinho em pouquinho, esse mês, só de assistir ads, né, eu ganhei, eu acho que foi $14. É pouco, mas pagou a minha Netflix. Exato. E Entendeu? se formos Hoje falar em dia. de, É, se formos falar de Brasil, em que o dólar está a 5,7, algo assim, é muita grana já, não é? se você for pensar, isso já pode pagar, né, uma aula extra de inglês para o seu filho, ou você está entendendo? É coisas E a comida, pequenas. não é? Estamos a falar de fome, muitos milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil atualmente a passar fome. Se formos falar 14, 14 dólares, são 60, 70 reais, portanto já dá ali uma alimentação, não é? Exatamente, pequenas coisas. E olha que eu uso só no meu computador, eu tenho que fazer o update no meu celular, porque eu acredito que se eu usar no meu celular, eu ainda vai receber mais Eu ainda. também não uso no celular, não. É porque eles não lançaram na mesma época, e na época eles não lançaram como automático, mas agora eu acho que dá para colocar no automático. E a gente acaba que fica com preguiça de mudar os nossos hábitos, É, mas eu tô aos pouquinhos, eu tô fazendo um esforço de apoiar essas plataformas descentralizadas, pelo menos as que estão fazendo um bom trabalho. Porque é importante saber que tem consumidor que está gostando do que eles estão fazendo e que a gente está, né, ali. É. o Bitcoin tem uma comunidade muito grande aí nos Estados Unidos, onde tu moras, e tu estás inserida nessa comunidade, não é? Tiveste alguma. Foi naturalmente que entraste? Porque, por exemplo, tu inserste com pessoas que eu já seguia como referências. Aliás, quando nós nos conhecemos, eu já seguia você no Twitter, não é? Eu nem sabia. Uh, como é que a comunidade de criptomoedas está a ver este, toda esta evolução do Bitcoin, toda esta adoção que está a haver nos Estados Unidos agora recentemente, nos últimos 2 anos, né, 2020 e 2021, vimos os institucionais entrar, vimos empresas aceitarem pagamentos. Como é que vocês estão a ver aí nos Estados Unidos? Olha, eu acho que está todo mundo a little não, muito em choque, porque a gente não imaginou que ia ter essa aceitação. Para te falar a verdade, quando eu estava no Bitcoin Buzz, quando eu estava, né, nas conferências que eu fui, várias desde 2018, eu converso com essas pessoas. E parece que eles estão ali querendo mudar o mundo, né? E a gente falava, não, mas o mundo vai mudar e todo mundo vai ser uma nova economia, vai ser a economia de Bitcoin, de criptomoedas. E eu olhava para as pessoas e eu falava, gente, eu acho super legal, mas tipo assim, o que será que pode acontecer no mundo que vai fazer com que as pessoas realmente mudem a sua tendência? Eu achava aquilo meio fora do normal. Mas, e aí eu falava, será que vai ser uma creche, né? Mais uma creche imobiliária, igual foi? Ou será que o stock market vai cair? O que vai fazer com que as pessoas acordem para esse cenário? Mas eu Imaginou nunca, que era uma pandemia mundial, né? nunca, eu nunca imaginei que a coisa ia ser
tão rápida e que ia vir. Então, eu acho que todos somos pegos um pouco de surpresa, porque, tipo assim, meu Deus, eu falei, mas não era assim tão rápido, gente, podia ter demorado, entendeu? Não por isso que até tem hora que a gente fala, nossa, negócio de conspiração. Não, não, a gente só estava imaginando uma coisa, mas a gente não estava imaginando que ia ser assim, né? Então, todo esse aceleramento, né, que aconteceu com a pandemia, com o fato do dinheiro ser sujo e né, querendo ou não, essas restrições à Não, dinheiro. liberdade, os protestos, fez com que tudo isso viesse tão à tona, né, e com que a população debatesse tantos temas que elas não debateram antes. Então, hoje em dia, eu imagino, porque antes eu era pentelha falando de uma coisa que ninguém ficava, até parece, não, que isso, você tá doida, né? Mas agora não, agora as pessoas estão me ligando, Mix? Ou, pô, eu acho, nossa, eu acho que você tava com um pouquinho de razão. O que você acha desse tal do Bitcoin? Eu falo, olha, eu não sei se eu tava ou se eu não tava, eu só sei que, entendeu? Porque é um mundo tão incerto no momento, né? E eu acho que nós estamos se sentindo assim em relação a tudo. Ao trabalho, à nossa família, à escola, dinheiro, a conta de banco, o que está acontecendo, né? Então, querendo ou não, a questão do Bitcoin ser uma coisa tão autônoma, na qual a gente tem total responsabilidade no nosso momento, é uma das poucas coisas que a gente tem o direito de fazer. Então, eu falo, graças a Deus que eu sabia disso. Graças a Deus que eu estava me informando sobre isso, porque às vezes eu converso com as pessoas e eu sinto que, de repente, eles não estão tão alertas e estão muito à mercê das decisões que o governo vão tomar, e eu quero poder, pelo menos, estar preparada para minha família e para cuidar das pessoas que estão longe de mim, se precisar de uma ajuda, entendeu? Porque é foda. Eu acompanho muito, é um assunto que me interessa bastante, esta entrada das instituições, eu acompanho muito de perto, eu falo muito sobre isto, porque eu lembro-me lá em 2017, 2018, quando se falava da entrada do Bitcoin na Bolsa de Chicago, pensávamos que ia ser assim uma revolução e que já era muita coisa, já se falava que os institucionais vinham aí, mas nós sabíamos que não era assim, não ia ser tão assim. E agora É, 2020 chegou com a entrada da MicroStrategy, né? Com o é, Michael Saylor a falar, é um rapaz de propaganda, né? sim, é. Que fala sobre Bitcoin e E como fala muito bem, fala muito falo bem, muito inclusive. bem. E o que eu falo é que a comunidade de cripto tem todo o seu valor em passar a informação. No entanto, para chegarmos a um CEO de uma empresa bilionária, eles se calhar não vão ouvir você, não vão ouvir a mim, mas ouvindo um CEO de uma empresa que está listada na bolsa e que já comprou Bitcoin, que sabe É, como fazer, que sabe quais são as limitações ou não em termos legais, em termos tributárias, e se tem um CEO lá no grupo a dizer, olha, eu comprei e sim, funciona, e já tive bilhões em lucro, sim, claro que vai despertar outro interesse. lógico. Então, O mais legal de tudo isso é que eles quebraram, porque eles são o cliente favorito dos bancos, né? Então, agora que o cliente favorito falou, eu estou fazendo isso, os bancos falaram, ok, 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 tá na hora da gente fazer também. Por quê? Porque os bancos não estavam me escutando. Quando eu chegava dentro do banco, eu falava, eu quero falar, eu quero. Ah, não, nós vamos fechar sua conta, minha querida. sim, Entendeu? Agora, quando chega um Michael Saylor e fala, ó, queridos, deixa eu explicar um negócio. Se vocês não oferecerem Bitcoin, eu tô caindo fora. Eles vão, ai, um minutinho, um minutinho. Um minutinho. e o que E aí, aconteceu com o ó. Morgan Stanley, né? Morgan Stanley, que é aquele Sim, banco que já oferece dois fundos de Bitcoin, ele foi forçado pelos investidores, grandes investidores, a oferecerem, porque se eles não oferecessem, eles caíam fora. é.
Eu falo com as pessoas, porque toda loja que eu falo, por exemplo, eu fui sábado, tá? Eu fui numa bandinha, tinha uma bandinha aqui na rua, todo mundo dançando, meus amigos hippies e tal. Aí cheguei lá na bandinha, a bandinha vendia camiseta e tinha uma cestinha com um QR Code Vimo e um QR Code PayPal. Aí eu falei pra bandinha, deixei $5 em dinheiro e falei com eles, deixa eu te contar uma coisa pra vocês. Estou aqui dançando com vocês e tá super legal, mas deixa eu falar pra vocês. Se vocês tivessem um QR Code de Bitcoin ou de Litecoin, eu doava mais. E eles falaram, sério? Eu falei, sério, você tem que ter, tem que ter. E ó, aí na mesma hora, ele já fez o download da Trust Wallet comigo, entendeu? E tá ali, agora, o próximo showzinho dele vai estar lá. E eles são super legais. O show tá no meu Instagram, inclusive, quem quiser vai no meu Reels pra vocês assistirem o showzinho. E vocês vão ver que tá lá, a cestinha dele tá lá, Vimo e PayPal. No próximo, galera, vocês vão ver um Bitcoin e Litecoin lá. E aí pode fazer a doação para eles. E é assim que a coisa vai pegando, porque a gente, como cliente, a gente tem que falar pra pessoa, olha, eu tô te dando isso, tô pagando, vou pagar com cartão de crédito. Mas você sabia que se eu pagasse com isso, você não ia ter que pagar 3% pro seu banco? Sério? É um processo educativo, né? E a descentralização não existe. Porque os caras dos banquinhos chegam na nossa empresa toda semana, minha filha. Você gostaria de adicionar esse serviço no seu banco? Você gostaria de... Isso não existe, porque não existe um Bitcoin Central Bank que as pessoas estão sendo comandadas para ir lá fazer o marketing, vender esse produto para vocês, para vocês caírem na furada. Não! A gente, como usuário, a gente tem que demandar isso e falar, olha, a melhor maneira de dizer é falar, você chegar para o seu garçonete e falar assim, eu gostaria de te dar uma gorjeta, eu vou te dar 5 aqui, mas eu quero te dar a mais em Litecoin. Você tem como você fazer o download aí na sua carteirinha? A menina vai fazer, porque você está dando dinheiro para ela, entendeu? Não tem como não. Então, eu faço isso no meu dia a dia, é super natural para mim fazer, e eu adoro ver as pessoas excited, entendeu? E quando eu faço, eu ainda sei que eu estou ensinando para ela guardar as 12 palavras. Eu falo, essas palavras você guarda junto com o certificado não sei o que de sua mãe, você não pode perder essas 12 palavras, e se você ficar bêbada hoje e perder essas 12 palavras, não tem problema, porque é só $5, mas você promete que você baixa outro e guarda essas palavras na próxima vez. Entendeu? Porque é um processo educativo. Pensa quando você está ensinando o seu vovô a escrever um e-mail. A gente tem que ter paciência. Eu já fiz isso com uma amiga olha, baixa aí a carteira que eu vou te mandar 5 ou 10. Já fiz isso. Gente, foi aniversário do meu irmão no Brasil. Eu falei, Pedro, baixa a Light Wallet. Ele, o quê? Eu falei, pega um papel, escreve essas 12 palavras, baixa a Light Wallet. Agora me manda enquanto a gente está conversando aí o número, quando você clicar no receber. Ele me enviou, eu falei. Aí enquanto ele estava me falando, eu mandei para ele. Oh! Nossa, valeu! Que isso? Eu falei, tá vendo? Aí ele, não, como é que eu faço para trocar? Eu falei assim, vai lá, fala com a minha prima André, ela troca para você. Porque eu já é uma prima que tem... Ou então diz assim, espera até o final do ano. Mas eu falei isso, eu falei, mas espera até o final do ano, até um certo ponto, se você quiser eu te aviso quando vender. Porque eu acho que isso ainda vai chegar a tanto. Falei com ele o valor. Não vou falar que não, viu, gente? Olha, Michelle, falaste sobre PayPal e falaste sobre o Venmo, que são duas aplicações muito utilizadas nos Estados Unidos. Sim. A PayPal é um pouco por todo o mundo, é um dos maiores meios de pagamento. Mas era igual ao Bitcoin. Os dois vendem, não sei, não tenho a certeza do Venmo, mas o PayPal permite comprar nos Estados Unidos criptomoedas. Achas que isso traz... Qual é a vantagem para a comunidade? Para as pessoas é a facilidade. Muitas vantagens. E não ter a responsabilidade. Mas e para a comunidade como um todo? Olha, não vejo problema nenhum em a PayPal fazer isso, oferecer a Bitcoin, a Litecoin, BCH, né, a Bitcoin Cash e outros, o Ethereum, enfim. Eu acho
eu acho ótimo, para te falar a verdade. Por quê? Porque eu acho que tem muita gente que ainda não tem a capacidade de armazenar e de segurar essa Bitcoin. Também. E eles são grandes o bastante para dar às pessoas a segurança de que qualquer coisa de errado que dê, eles vão estar por trás ali. Não é à toa o porquê que eles não deixam vocês retirarem a Bitcoin ou a Litecoin do site. É porque as pessoas precisam aprender alguns passos, e se essas pessoas não aprenderem alguns passos, elas vão acabar ligando para a PayPal e encher o saco do PayPal, e a PayPal não vai ter o que fazer. Então é preferível aprender devagarzinho assim, com programas proporcionados por empresas grandes como a PayPal. Isso não me incomoda. Mas porque a PayPal, eu vejo a PayPal muito parecida com como as pessoas veem o Bitcoin hoje também. A PayPal é pioneira nos pagamentos digitais. Quando a PayPal começou, na época da eBay, ela era tão vista como uma forma de pagamento esquisita como o Bitcoin é hoje. Eu lembro que eu tinha lojinha na internet, na eBay, na época, muitos anos atrás, e quando eu implementei a PayPal, eu falava, gente, não vai chegar cliente nunca, que as pessoas não vão usar isso. Não era segurado pelo FDC. Existia um money market na PayPal, viu? O preço da PayPal flutuava. E a gente recebia um incentivo, sabe, por armazenar o nosso dinheiro na PayPal. Na época, eu já fugia de banco há muito tempo, porque eu falava, gente, eu deixo meu dinheiro no banco, ele não rende nada, eu deixo na PayPal, ele está rendendo, e ele rendia legal. Visionária. Tinha um money market antes dele ser regulado. Quando ela foi regulada, eu recebi na época toda. Eles tiveram que brigar com o SEC, tiveram vários problemas no começo, não foi uma coisa, não foi um smooth process. A PayPal é o que ela é hoje porque ela brigou para estar onde ela está hoje, e ela realmente foi uma grande pioneira no mercado de pagamentos. Então, eu não esperava outra pessoa fazer isso. Eu acredito que a PayPal seria uma dos primeiros a fazer isso, e acho que ainda bem que eles fizeram, porque ele é um dos únicos que. Eles já estão chacoalhando os bancos já tem um tempo. Sim. E Né? a E eu acho isso Square? legal. A Venmo também, a Square oferece, não é? A Square eu Que é acredito que oferece, aqui tem a Uphold que já oferece, já a existem Venmo. vários. Aí a Venmo também usas a Venmo e ela também No oferece. Vimo eu acho que não, mas possivelmente no futuro vai implementar. O Eu já que é vi mais que ia implementar, sim. O que é mais interessante que aconteceu essa semana foi o fato da PayPal agora ter autorizado pagamentos em Pagamentos. Sim. criptomoedas. Então, isso faz com que todos os merchants, né, que são as lojas, os usuários, as lojas online, elas automaticamente têm acesso a receber Bitcoin e Litecoin e essas outras criptomoedas. Então, de uma hora para outra, a adoção foi em massa. A gente imaginava antes que a gente precisava entrar na lojinha de todo mundo e avisar, aceita Bitcoin, mas hoje em dia a gente percebeu que isso vai acontecer de uma outra maneira e vai ser por aplicativos, pela internet. Então, é um trabalho desnecessário. Deixa acontecer que está acontecendo da forma certa. Sem dúvida. Outra notícia que houve esta semana, e uma delas hoje, que eu acompanhei de perto, esta semana foi o anúncio da MicroStrategy que os boards, os diretores, vão receber em Bitcoin, não é? Uma parte do salário. E outra notícia foi a listagem da Coinbase hoje na Nasdaq. São grandes acontecimentos. O primeiro pagamento da MicroStrategy aos diretores, que é mostrar que é possível, não é? Receber salário por Bitcoin, e por outro lado a Coinbase, que vai trazer credibilidade e confiança ao mercado, estando listada na Bolsa de Valores. É assim que vês também? Sim,
Com certeza. O pagamento, para mim já vai ser uma nova bifurcação, porque eu acho que eu já tinha, na própria Litecoin, na fundação do Litecoin, tem um dos diretores que ele criou uma empresa chamada Cornerstone, e ele já começou a criar esses softwares que ajudam o processamento de pagamentos dos empregadores de uma empresa em Bitcoin. Então, por exemplo, da mesma maneira que a gente está vendo a processo, né, programas de contabilidade para ajudar, facilitar o pagamento de taxas, imposto de renda, essas coisas, a gente vai começar a ver programas que vão começar a facilitar esse processo de pagamento. A minha opinião é que a MicroStrategy vai desenvolver esse próprio sistema. Exatamente, eu acredito que eles vão, de repente, se bobear o que eles implementarem para eles mesmos, né? De repente vira um produto que pode ser vendido para outras empresas. Eles já referiram que estão a desenvolver softwares ligados ao Bitcoin. Portanto, se eles disseram que já estão, não se sabe bem o quê, poderá ser isso, exatamente Sim. isso. E é o que a gente precisa, porque agora no momento é o que a gente falta um pouquinho, é a usabilidade, né? Mas a tecnologia é perfeita, só falta esses programinhas, a interoperabilidade das blockchains. Enfim, muita coisa ainda está por vir. Hoje mesmo, onde que eu li um anúncio falando que no Uniswap agora você já pode fazer o trade de Bitcoin para Ethereum ontem, entendeu? As novidades, elas são tão grandes, elas acontecem todos os dias. É realmente difícil a gente até entender. Imaginar, eu fico tentando olhar como que vai estar o macro, mas o macro muda com cada dia e com cada notícia. Foco na notícia, né? A gente tenta focar nas notícias que estão vindo. Sim. Vamos, se calhar, não sei se queres falar mais alguma coisa, se vamos apontar para terminar. Eu acho que tá bom, senão o pessoal vai ficar muito cansado, né? Qualquer coisa a gente pode marcar um outro. A gente também vai ter a entrevista, né, que eu vou fazer com você essa semana ainda para o Cripto Mulheres. Então nós vamos. Aí vai ser eu que vou te colocar no hot seat. Mas eu gosto de perguntar sempre no final das lives qual é que é a tua projeção de valor e de data para o final, o valor de Bitcoin, ou se quiseres dizer de Litecoin, e data para o final do bull market deste ciclo. Nossa, aí é difícil. Bola de cristal, mas... vai ser difícil. Bom, eu não sei, não tenho a bola de cristal, tá, gente? Isso aí eu tô dando Pode ser que a gente já chegou no topo e nós estamos voltando para trás, mas eu imagino que a Bitcoin é difícil fazer uma previsão porque ela já está na all-time high. Vamos pôr aí que se subir mais um pouco ou dobrar, uau, para mim já vai estar assim fora do normal. Ethereum eu acho que ainda vai subir um pouquinho mais, assim, em relação com o Bitcoin, porque eu acho que o Bitcoin já deu uma tocada muito boa para cima, o Ethereum de repente pode dar mais uma tocada também. Eu acho que o Litecoin ainda... Eu acho que o Litecoin vem um pouquinho mais tarde. É isso se não tivermos... Isso é claro que se a gente não tiver nenhuma bad news, porque qualquer bad news pode afetar tudo isso, né? Vamos supor que existe alguma restrição cabulosa, sei lá, né? Então, tudo a gente tem que estar sempre preparado. Mas se tudo for de acordo, a gente ainda não viu a Litecoin atingir a sua, né? Nem a sua alta antiga. E, de repente, a gente ainda vê uma nova all-time high aí. Eu ainda acho que ela tem canto para subir. Não quero falar preço, não, porque senão eu fico... Dou em trouble, get in trouble. Mas eu não, pelo menos dobrando, eu ainda acredito que ela ainda vai dobrar. E o que mais que você perguntou? Em relação à data? Onde é que achas? Sim. Bom, em relação ao mercado, assim, mesmo se tudo cair, gente, mesmo se tudo cair, mesmo se cair abaixo do que caiu na vez passada,
Eu não descontaria essa tecnologia de jeito nenhum, porque o preço é especulação, toda essa tecnologia, todo esse drive que a gente está vendo agora, é tecnologia que já saiu um ano e meio atrás. Se você já tivesse de olho nisso, você ia ter feito boas compras ali em 2018, 2019, né? Então, assim, não sai entrando de ponta agora não, entendeu? Na piscina de ponta, tipo, mergulhando. Guarda um pouquinho para você tentar entrar depois que o bull market passar, porque sempre existe aquelas fases, aquele dia ruim, em que existe um terremoto ou alguma coisa no mundo, sei lá, e que existe uma ótima oportunidade de compra. Então, e quando todo mundo tiver muito desacreditado, sabe? Quando você escutar, Bitcoin vai cair para zero, aí você compra mesmo. Morreu. Morreu. Aí você entra de ponta. Puf. Isso eu não fiz ainda, parcialmente porque eu acho que todos nós precisamos viver um ciclo inteiro desse processo para realmente entender ele, mas ter vivido esse ciclo inteiro agora estava lidando que alguma coisa eu aprendi. No meu caso, assim, eu sinto que falei, olha, valeu esse ciclo, valeu. Foi bom que eu não desliguei, né, no momento em que estava em queda. A melhor hora de aprender é quando ninguém está prestando atenção. E aí você chega perto de quem você quer chegar perto. Sem dúvida. Pronto, era esta parte mais especulativa que tu fugiste, mas tudo bem. Sempre. Olha, como é que as pessoas te podem encontrar? Passa as tuas redes sociais, o teu blog, para as pessoas te encontrarem. Bom, meu blog é mamicripto.com. Eu tenho um canal no YouTube, no YouTube não, no Odyssey, em português. No YouTube já era, gente, já fui banida há uns 2 anos. Em português é @mamãecripto, Mamãe Cripto no odyssey.com. Em inglês é mamicripto.com. E eu aconselho para que aqueles que falam um pouquinho de inglês, dá uma passadinha lá, porque tem conteúdo legal. Eu estou na Publish. Você pode ir no livecoins.com.br, jogar Mamãe Cripto ou Michele Mafra. Você vai ver, eu acho que eu já tenho mais de 50 ou 60 artigos publicados no livecoins.com.br. Estou no Twitter, estou no Facebook, estou no Instagram. Eu tento estar um pouquinho em todos os lugares. Mas o melhor Pereira, lugar para me encontrar é no meu Pereira, blog. Pereira Lunes diz: vem para a Costa TV. Pois é, a Cost TV, já tive o convite para entrar na Cost TV. Falta de tempo, gente, porque às vezes é difícil postar em várias plataformas, mas vamos conversar, é uma possibilidade sim. Eu quero dar um apoio para vocês e não custa nada, de repente só o meu canal brasileiro, né? Porque vocês têm mais público em português. A gente vê o que é viável e eu tento colocar energia nisso sim. Sim, boa. Olha, Michelle, mais uma vez obrigada por esta live, por partilharmos conhecimento e espero ter-te aqui mais vezes, falarmos sobre o mercado e trazer esta informação que é tão difícil de chegar para o meu público, para o teu público e para todos que chegarem. Nossa, muito obrigada, Kátia. Um prazer enorme, assim, muito obrigada pelo convite de participar aqui do seu canal. Seu canal é maravilhoso. Já venho te admirando há muito tempo. Você é uma portuguesa muito legal, assim, nós vamos todos visitar você em Portugal quando der. Né? E eu espero um dia poder te conhecer também, te encontrar em alguma conferência no Brasil, que você está fazendo um No trabalho muito Brasil, bonito. lá nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, sim, super convidado, sim. Mas você é uma portuguesa muito amada no Brasil. Eu tenho uma forte ligação, né, por ter vivido quase 5 anos no Brasil. Os Ai, meus amigos, os meus amigos brasileiros dizem que eu sou a portuguesa mais brasileira que eles conhecem. perfeito, mas é mesmo. Dá para ver que você tem Eu um vivi carinho especial. Em Fortaleza, quase 5 anos. Que delícia! Nossa, nossa, e aí como que você teve coragem de voltar, né? Voltar por frio. Nostálgico
foi um momento muito conturbado da política e económica. Eu voltei em 2016, quando começou a haver muito, em termos de violência, Fortaleza tornou-se uma cidade muito violenta, então achei que era o Sim. momento de voltar. Quando eu fui e quando eu estava lá, eu pensava, não vou voltar tão cedo. Os meus planos era Sim. ficar no Brasil muito mais tempo, mas depois entendi que não, não. Por É. termos de segurança, por várias questões, decidi que era tempo de voltar. Mas a minha Com ligação está com o Brasil e é como se eu estivesse no Brasil, na mesma. Sim. Não, é uma ótima maneira, eu também. Eu mesmo nos Estados Unidos, assim, tá podendo falar em português e conectar com as pessoas do Brasil, tá sendo uma jornada maravilhosa para mim. O Cripto Mulheres, para mim, tá sendo uma bênção, porque é como se eu estivesse ganhando uma amiga toda semana. Então, vai ser um prazer te entrevistar lá e a gente tá conectada agora para sempre. Cripto Boa. Amigas. Para quem estiver a ver, onde é que podem ver essa nossa entrevista é no YouTube da Dash, não é? Sim, exatamente. Nós vamos transmitir na Dash Dinheiro Digital no sábado, às 7 horas da tarde, Do basicamente. No Brasil. Brasil, horário de Brasília, Dash Dinheiro Digital, vai ser uma entrevista com a Kátia. E depois eu ponho exclusivo na Dash. No outro dia, eu também coloco no meu blog, na minha Odyssey. Aí eu espalho em várias redes sociais também, coloco na Medium, na Publish. Você vai ser publicado aqui nos Estados Unidos para tudo quanto é lado. Mas exatamente, live, a gente vai estar lá juntas, né? No sabadinho. Mas é pré-gravada, viu, pessoal? Não precisa. A gente vai poder estar ali respondendo perguntinhas para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, a gente vai estar ali presente. Claro. Obrigada, Michela, então. E bom dia para ti. Boa Pra... noite para quem nos está a assistir. Isso, boa noite para você, querida. Muito obrigada. Tudo de bom para todos. Beijinho. Obrigada por Obrigada. assistir. Segue o meu Insta. Isso, Mamãe Cripto. Sigam a Michelle. @ Mamãe Cripto. Isso. Sem o tio. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite Tchau. para todos.